Boa Pronto, noite, gravando. galera. Estamos no ar. Boa noite, galera. Boa noite. Esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. Nós acreditamos que é importante falar sobre superdotação em primeira pessoa. Deixa eu me apresentar, que eu nunca me apresento. Eu sou o Beto da Lua. Estou buscando o caminho do meio entre o burnout e o cheque especial. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Jesus. É um super pai aí, um paizão de 2 meninos. E vai falar um pouco da saga da vida dele e da lida com a sua condição neurodivergente. Eu vou apresentar ele aqui. Jesus Júnior. É carioca, morou no interior por 25 anos e recentemente voltou ao Rio de Janeiro. Ele é casado, tem 15 anos de experiência na indústria, atuando em área técnica e de gestão e engenharia, conciliando empreendedorismo na música. O Jesus é um cantor e instrumentista. Hoje está em transição de carreira, estudando psicanálise e psicologia. Em 2023, ele recebeu a identificação de superdotação e também os diagnósticos de transtorno do espectro autista nível 1 e de TDAH. Essa causa o incentivou na missão da gestão da mudança da família como apoio, né, no concurso da esposa. A esposa foi aprovada para um concurso na capital, no Rio de Janeiro, e dentro do mundo da neurodivergência, inspirado por seus filhos, que são neurodivergentes, e que são a razão também de todo o contexto. Então, o que a gente falou um pouco antes, né? Seus filhos, o mais novo tem 5 anos e ele está diagnosticado como TEA nível 3 de suporte e ele não é verbal, ele ainda não verbaliza. E o mais velho tem 7 anos, tem alguns indicadores de superdotação, de dupla excepcionalidade. E no caso, você morou em São João da Barra, Exatamente. Campos, Lá no interior. Isso, São João da Barra, Campos e Macaé. Exato. E agora veio para a capital, também, também em busca de um melhor atendimento aos filhos, né? Também tem essa ideia. Isso pesou bastante também. Show. A Cíntia também é de Campos, show. Cara, uma galera. E você é técnico, né? Você é da área técnica da indústria e está cursando... Provavelmente não irei seguir, com certeza. E o foco é totalmente em os meus filhos. Então a psicologia e a psicanálise faz mais sentido nessa jornada. Uhum. Você teve uma mudança agora, uma guinada, né? Já quase terminando engenharia, né? Muito bom. Mas eu acho que o mais importante de salientar é que você abandonou, né? Meio que deu um pause, deu um stop aí na sua carreira. Sim. Porque a sua esposa se dedicou muito aos seus filhos nos primeiros anos de vida. E aí você falou, não, agora eu vou assumir. Aí você meio que dá apoio a ela para ela poder trabalhar, já que ela passou no concurso para a capital. E você passa o dia com os filhos e dá toda a assistência que eles precisam, né? Positivo. No geral é isso. Vamos lá, primeira pergunta então. O que te fez desconfiar de estar em uma condição atípica? Bom, sendo bem objetivo, em primeiro lugar, eu quero agradecer, como eu havia falado com você, Beto. Esse canal, esse veículo faz com que nós tenhamos um lugar de fala. A grande verdade é que todos nós, neurodivergentes, em alguns momentos nos sentimos deslocados, com muito sofrimento, com muita coisa incubada, aquele núcleo de recalque, sabe, do sofrimento. E chegar a vocês foi terapêutico para mim, porque eu precisava
desabafar, um local onde eu pudesse ver pessoas iguais a mim, em seus atos de certeza, de incerteza, de qualidade intelectual ou não, sendo elas mesmas. Então, eu quero agradecer desde já. Então, para mim é muito. Talvez para algumas pessoas não seja, mas para mim é muita coisa poder estar falando com vocês aqui. Eu estou me sentindo muito acolhido. E a sensação de pertencimento é tudo para um neurodivergente, para começar. Então, sobre a desconfiança, o que acontece? Eu vou ser bem didático para vocês. Eu sou carioca, como já bem o Beto falou, e quando eu nasci em 88, eu sou de 1988, eu nasci com uma cabeça, vou falar um pouco mais alto porque o pessoal que está acessando, um pouco maior. Então, eu tinha 53 de crânio com 9 para 10 meses. Então, isso acendeu um alerta na família, porque eu babava e as pessoas diziam que, inclusive, eu não ia vingar. Olha só, que interessante. Me levaram no neurologista na época aqui no Rio. Muito magrinho, sabe? Parecia que eu ia morrer. Não se prematuro, cara, mas muito magrinho e muito cabeçudo. O cara fez um teste comigo, segundo a minha mãe diz. Eu fui e virei. Pessoal, seu filho acho que não tem nada, não. Naquela época, né, as pessoas confiavam da macrocefalia, mas não era uma coisa muito difundida. E aí, o que acontece? A minha mãe, ela foi para a igreja, né, cara? Aí se misturou esse negócio aí com religião. Então, ela acha que eu via cobra. Eu fazia assim, quieto, tem uma criança ali. Isso foi levado anos e anos como algo espiritual. Olha como é que a vida é. Aí anos se passaram, eu fui para o interior e tal, essa coisa toda. Minha esposa, Cefete, ele começa a trabalhar, vem a pandemia, e eu, cara, num ato de fé, você por 2 filhos, agora tem que ganhar mais, cara. Como é que eu vou fazer, irmão? Minha esposa abriu mão, que ela é técnica pelo Cefet, química pela UENF e pós-graduada pela FRJ. Mas ela, pô, amor, abre mão, cuida das crianças. Eu seguro aqui as pontas, com a música e com o técnico. Hora você ganha mais, hora você ganha menos, a depender da empresa. Então, trabalhei na MRV, trabalhei na Andrade Gutierrez, trabalhei na Feijão, entendeu? Várias empresas, cara. Tudo que tá aí é verídico mesmo, tá? Não é história para boi dormir ou da carochinha, não. Então, aí, cara, para não perder o foco, o que aconteceu? Minha fé naquele momento lá, falei assim, pô, papai do céu, me ajuda aí. Eu quero dar uma desenvolvida no inglês e quero ter uma oportunidade numa multi dessa. E aí, cara, consegui passar no processo lá. Eu acho que eu não fui selecionado de primeira, mas eu acho que o CEO lá, um norueguês, olhou o meu currículo, achou legal e achou interessante dar uma oportunidade para alguém mais jovem. Na ocasião, eu estava com 31 para 32. E quando eu cheguei lá, cara, eu tive um baque de cultura, assim, né? Nível de tom de fala, nível de interação, nível de não cortar as pessoas. Você pode ver que eu estava aqui doido para falar, mas já terminando de lá, esperando você terminar. É claro, Rapidinho, também, né? só para situar, essa empresa era onde? Que era Em Macaé. em Macaé, tá. Isso, empresa norueguesa em Macaé. Ela era Aker Solutions, depois ela tinha uma divisão drilling lá dentro, que era a MHVirt. Depois ela se separa, vai a MHVirt, ela compra uma base gigantesca lá em Macaé. Ela é uma das mais recentes dessas empresas, né? Tem muitas outras, né? Mais conhecidas por nome, Halliburton, Schlumberger, né? E assim vai. E aí eles fundiram, um ano, fundiram com a Baker. Aí ficou HM8, HMH. Cara, lá eu pude aprender sobre muitas coisas. Jesus, eu acho que o sinal deu uma falhada aqui. Vamos esperar aí voltar. Vamos lá, retomando então de onde a gente estava. Você estava falando da empresa norueguesa que você trabalhou em Macaé. Calma aí, deixa eu colocar aqui no Viva Voz. Opa, acho que eu tô ouvindo vocês agora. Show, seu áudio está bem alto. Estão me ouvindo? Agora tá mais tranquilo. Caiu aqui, foi falha minha mesmo. Pode aumentar um pouquinho seu áudio, se tiver como. Tá alto agora? Tá melhor? Dá para te ouvir, dá para te entender. Dá para ouvir? Então, assim, desculpa, gente. Aí eu tive uma parte, depois eu vou poder editar, né?
que foi uma banda. Senão vai cair por direitos autorais, que o Luciano tocou uma música assim conhecida. Então, eu tive uma reclamação, né, cara? Tava tendo ali uma disputa técnica, né, um embate técnico. E, de certa forma, eu, por linguagem pedante, prolixa, técnica, eu dei a entender que eu estava tentando me sobrepor a uma mulher. E isso foi algo que marcou e veio de forma negativa para minha avaliação, para que eu pudesse ser promovido de novo e tal. E solicitaram que eu pudesse procurar ajuda, né? Ajuda médica, porque eu estava muito reservado, eu não queria participar assim de almoços, nessa parte social. Eu estava cada vez mais me descolando, né? E Deixa eu quando eu ia aproveitar o gancho, te perguntar mais uma coisinha para situar. Nisso, seu filho já era nascido, seu mais velho. já era nascido, o mais velho. Mas ele E o ainda não caçula era. também. Eles ainda não eram diagnosticados, né? O mais velho, sim. O mais velho, Ah, já sim. estava. Isso. Então, essa foi a ponta, né, que faltava para poder conectar. Porque, assim, pô, Jesus, você é janeiro divergente, você não se ligou? Cara, assim, a gente passa tantos anos mascarando que, primeira coisa, a grande verdade é essa, ninguém quer ser autista, cara. Hoje eu me sinto bem e agradeço por reconhecer quem eu sou e estar vivendo uma nova vida de uma forma diferente. Mas no primeiro momento é um choque, ainda mais quando você está numa veia muito conservadora, como São João da Barra, Campos, que tudo é da ética e da ótica, né, religiosa. Então, aí faltava essa ponta, mas já brincavam comigo, né? Jesuíces, 440 volts, nas reuniões falava coisas diferentes, trazia pontos, até minha coordenadora falou assim, já chega, você está trazendo muito problema, muita coisa diferente, interessante, mas você está trazendo muito problema. E às vezes eu cortava as pessoas nas reuniões, isso com autoconfiança no início, porque como eu falei, foi a minha chance de mudança de vida financeira. Eu não sei o Eduardo e a Cíntia, com a realidade que eles vivem, mas da realidade que eu venho, todo mundo é de embarcar, todo mundo é de ter um salário mais alto. Às vezes o cara ganha até mais do que pessoas que têm nível superior, pós-superior. Essa empresa, no caso, era ligada à produção de petróleo? E isso, ela fabricava risers, que são aquelas colunas gigantescas que você faz lá, né, o processo de extração de petróleo no poço. E tem o top drive também, e depois veio o BOP, que é uma outra parte também que controla a pressão do poço. Então, É, assim, você tem que explicar o beabá para mim, tá? não, depois a Muito gente fala leigo. sobre isso tecnicamente. Então, assim, foi uma empresa maravilhosa para mim, sabe? Eu aprendi muito. E aí, lá dentro mesmo, eu posso falar isso de forma aberta, eu não quero ser antiético com ninguém, começou aquela questão até onde o diagnóstico, né, ele é para te proteger, né, de repente, de um cara que é egocêntrico, que é tecnicamente articulado, persuasivo e que agora vai utilizar um laudo para poder se defender. Cara, você sabe o que aconteceu comigo? Eu definhei, né? Um cara que de repente é maquiavélico, um cara que está querendo procurar um laudo para poder, sei lá, cara, se defender de um machismo, por exemplo. Que, cara, eu nunca fui machista, tá? Então, as minhas referências musicais, Whitney Houston, Elis Regina, dentre tantas outras, a minha avó, minha mãe. Aí, cara, eu fui descobrir a ausência de pai. Meu pai foi do movimento, do tráfico aqui no Rio, depois se converteu. Nunca foi um pai presente. Depois eu fui entender também que uma coisa é você ser machista, outra coisa é você ser um cara que tem traços por causa do patriarcado. Aí eu fui para o setor de diversidade, aí lá tinham gays, negros, pessoas com deficiência visual, pessoas bi, enfim. Aí, cara, olha só, aí eu fui criado nesse mundinho religioso, cara, mas eu sempre fui músico, né? Eu nunca tive preconceito com ninguém. Mas, querendo ou não, se você é da igreja, você não pode estar, né? Jesus andava com essa galera, você não pode estar. Então, o que parece? O que parece não, está claro para mim agora que a neuroplasticidade ela foi acontecendo. Não sei se foi algo divino que me levou para lá, mas ir para Macaé, que tem gente de todo lugar do mundo, cara. Então, acho que foi para a gente foi bom, sabe?
tanto para mim quanto para minha esposa. Então, foi aí que realmente, cara, a ficha caiu. No primeiro momento, fiquei muito feliz. Aí me passaram remédio e tal, tomei remédio. Depois aumentaram a minha dose. Eu fiquei 3, 4 dias de cama. Parecia que eu Caraca. ia morrer. Primeiro, mas o primeiro diagnóstico veio antes da avaliação neuropsicológica. Isso. Não, primeiro foi o diagnóstico com o psiquiatra. E É, aí aí ele já. falou para mim, isso, aí eu falei, "Gê, só que é o seguinte, agora eu preciso que você vá fazer avaliação neuropsicológica, porque se você tem comorbidades, a gente não vai saber como lidar com você. Se você tem um TDAH, por exemplo, é uma outra forma de tratamento." Pô, E foi bacana esse quando... psiquiatra, cara. Bacana Oi? mesmo. Bacana Desculpa. esse psiquiatra. Esse Sim, muito psiquiatra bom, teve uma muito atitude bom. bacana. É, fez o FRJ aqui e tal, foi bem legal. E Porque aí, cara, o. Como perdão. é que eu vou dizer? Tem médico que se acha dono da verdade, não vai É. consultar outro profissional, e o médico que indica a avaliação é diferenciado pra caramba. Então eu diria que Uhum. você deu sorte nisso. É. Então, assim, eu vivi esses dilemas, sabe? Não foi tão fácil como, tipo assim, do nada foi lá, pediram para ele fazer uma avaliaçãozinha e rapidamente veio o laudozinho dele. Não, aí todo mundo entendeu o meu comportamento no primeiro momento, todo mundo tentou se adequar. E fica aquela situação, o que que é verdade e o que que não é? O que que é dele e o que que não é? O que que é impulsividade, o que que é ele, né? Com o linguajar técnico dele, com o linguajar dele se sentindo superior, num momento até de briga, né? E eu tenho esse defeito, eu estou melhorando muito agora. Quando eu não sabia dosar as palavras, cara, eu não sabia lidar com as pessoas de forma adequada, entendeu? Então, para mim, sempre virava uma briga, uma discussão técnica ou qualquer outra coisa, entendeu? Hoje eu estou muito melhor, graças a Deus, porque eu entendi. Isso era da neurodivergência. Então, Bacana. esse foi o primeiro ponto. Mas olha só como é que foi diferente para mim. Primeiro, cara, veio o TEA, depois veio o TDAH. Para você ter ideia, que eu não dei muito valor ou muita atenção para essa questão da superdotação. Vem com a linguagem ali muito superior, né? Vem o QI e tal. E eu, sinceramente, eu fiz os testes lá na pressa. Ela até me deu mais tempo que eu não queria fazer. Eu estava muito ansioso, eu já estava estressado, sabe? Mas é porque nem montar, cara. Eu nunca fui bom na negócio de montar. Eu não tenho muita paciência para isso. Mas ela não, você sabe fazer. Você não sei não. Você sabe fazer, faz aí. Aí ela me deu tempo, né? E eu fui fazendo, fui respondendo os questionários. E assim, o que eu digo para a galera, não tem como você falsear ali, cara. Eu, pelo contrário, eu achei que eu fui muito mal. A impressão, se fosse tipo uma prova, um parâmetro de prova, assim, pô, essa mulher vai achar que eu sou louco. Eu parei de dar ação suicida. Depois eu fui pesquisar o que era Uhum. isso. Pensamento de morte. Você não quer É, fazer. Você não quer fazer, mas sempre pensei nisso. Pô, meu irmão, minha vida não faz muitas sentido. pessoas relatam, muitas pessoas superdotadas relatam isso É. em E algum momento assim, da vida. cara, aí olha só, olha que interessante, foi camada por camada. Autismo infantil, depois veio o meu, depois veio esse envolvimento com empresa. A empresa até foi legal comigo, me colocou como PCD. Cara, mas só como é que eu era? Eu entregava mais do que todo mundo. Eu era um rolo compressor. Depois que veio essa parada do laudo, cara, eu fiquei assim, primeira coisa, eu vou morrer, né? Porque comendo mal pra caramba, dormindo mal pra caramba, super estressado, acho que eu não estava conseguindo mais fazer. Eu paralisei, cara. Aquele cara que fazia tudo, parece que você começa a desaprender. Parece que o seu cérebro ele quer fazer tipo, ele quer fazer um reboot, cara. Aí eu e aí beleza, aí tem o TDAH, né? Aí o TDAH explica algumas coisas também sobre esquecimento, sobre hiperatividade, impulsividade em muitas questões, né? Sempre fui um cara que perdia muitas coisas, sempre esqueci Uhum. muitas coisas, sempre fui muito impulsivo, né? Nunca gostei muito. Cara, sempre fui um cara de querer ficar defendendo os outros. Cansei, cara. Empresa, igreja, botava a cara na frente para todo mundo. Quando eu precisava que me ajudasse, ninguém me ajudava. E eu era o cara que também estava sempre querendo discutir com alguém, cara. Tipo assim, um supervisor, um engenheiro, né? Um coordenador, um pastor. Eu estava sempre querendo trocar tecnicamente, intelectualmente, tá ligado? E sem falar também dessas coisas subjetivas, as entrelinhas, os hiperfocos, os flows. Mas só que eu só vim descobrir isso, posso ser bem honesto para você? Quando que eu me atentei para isso foi aqui. Aqui no Rio que eu, cara, tá, tudo bem, eu tenho laudo, tenho um nível muito superior,
Mas, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso fazer alguma coisa. E meus filhos? Que aí eu levei meus filhos para fazer avaliação neuropsicológica. O Pierre não conseguiu determinar nada ainda, porque ele não fala, né? E foi até uma coisa que eu ainda Sim. estou questionando, estou questionando, né? Foi na Barra, foi feito. Acho Como que tem foi para uma. você como foi para você perceber e ter esse diagnóstico dos seus filhos, da condição deles? Tá, vamos lá. Os meus filhos, o meu primeiro filho foi por causa da fala, né? Uhum. Ele falou, olha só que interessante. Ele falou muito cedo, tá? Eu acho que ele tinha 10, 11 meses. Você que troço, que isso? Isso é normal. Então a gente achava que ele era um prodígio, né? Superdotação começou a ter conotação das habilidades agora. Achava que ele era um prodígio. Vai ser igual o pai, toca violão, cantou cedo. Uau! Daqui a pouco sumiu. Começou a ter uns rituais repetitivos, aqueles clássicos, né? Enfileirar e ecolalia, água, e dificuldade de dormir. Dormia muito mal, de peito. Ele acordava de 15 em 15 minutos, cara. Entendeu? Então, aí todo mundo falava, não, ele é igual o pai não dorme. O pai é assim, o pai é assado. Então, você meio que vai fazendo ali algumas parametrizações, mas não fica claro para você ainda. Né? Então, beleza, levamos em Campos, não deu certo, Macaé diagnosticou. Aí falaram sobre a incidência do segundo. Quando é menino, a probabilidade é maior. Né? E o meu filho já se autoflagelava, ele ficava estressado, qualquer coisa, mamadeira, ele se autoflagelava. Então, quando a gente levou, aí foi o outro soco que nós tomamos. E aí, ó, nível 3, que muito medroso também por causa da pandemia, de arregalar os olhos e tal. Mas teve todos os marcos de desenvolvimento, depois veio a falar, mas teve uma regressão mais severa. Então, hoje ele está enquadrado no nível 3. Deixa eu te perguntar, a regressão dele foi próximo aos 2 anos? Foi nessa fase aí, né? Aquela poda, né? É comum, é recorrente, vamos dizer. Associa-se à poda, mas não vou entrar muito em detalhe Não, pode técnico, falar à vontade. Né? Eu acho que eu estou até falando mas muito. não, tá certo. É que alguns pais relacionam a algum evento que aconteceu com a família ou alguma mudança, e não é isso, é do desenvolvimento, né? E é bem comum isso no TEA, nos não verbais, no caso. É bem comum essa regressão. É um perfil que acontece muito, muito, muito mesmo. Como você lidou com isso? O segundo foi mais difícil, por ser nível 3? Cara, assim, foi duro. Foi duro porque até então a gente já estava sofrendo com a questão da fala do primeiro, né? E a gente tentou fazer a intervenção cedo do segundo, na Unimed lá. Só que ele não respondia, porque ele tinha muito medo, então ele só gritava. Então foi um processo muito doloroso, porque a gente não tinha rede de apoio. Eu tive que pedir férias para levar o Henry para a escola no primeiro ano lá em Macaé. Foi bem duro, cara. Foi complicado pra caramba. E, inclusive, a gente teve um evento lá de uma espécie de agressão, né? E ele não sabia contar, mas tinha uma amiguinha do condomínio que falou, né? Ele foi até colocado num cantinho lá, num cantinho escuro, e ele não sabia falar as coisas, contar. Então foi bem difícil, cara. Mas depois a gente foi para uma escola que ele foi desenvolvendo, ele foi sendo abraçado e tal. Aí no outro ano ele já melhorou um pouco mais a fala, né? 2020, 2022, 2023, ele melhorou a fala. 2024 ele já deu uma consignada e agora ele já consegue já ter um cognitivo bem organizado, ao ponto de falar sobre várias coisas com um linguajar rebuscado, que eu também fiz desde a minha infância. Fazer-lhe, comprar-lhe. Eu sempre É, fui assim, rebuscadinho, querendo usar a norma culta da parada. Né? Aí sempre é tido como metido. Então, esse foi uma das características também com relação ao autismo. Né? sim, o Henry, no caso, é o que tem 7 anos, você está É o mais falando. velho. É o mais velho. E Isso. o, E o Pierre é o o mais novo, então foi duro pra gente, porque nível 3 é uma coisa mais séria, né, cara? Porque o 2 ele pode talvez se tornar um 1. Agora o 3 a probabilidade é que ele nunca chegue a 1. São raríssimos os casos, né? Que você faz intervenção e você consegue fazer com que a criança
chegue a ter ali menos, né, suporte. Deixa eu te falar uma coisa sobre os níveis, que os níveis não têm a ver com funcionalidade, né? Os níveis têm a ver com quanto suporte ele precisa. Tipo, o que que eu quero dizer com isso? Tem superdotados na comunidade que estão diagnosticados como nível 3. Nossa. Por quê? Eles são super funcionais, são super inteligentes, têm um vocabulário incrível, só que emocionalmente eles precisam muito de suporte. Então, é o quanto ele precisa ter direito ao apoio. Então, é mais esse que é o entendimento. Quanto à funcionalidade, ou o que ele pode desenvolver, isso é outras coisas. Isso até limita, eu como profissional que atuo como autismo, eu até me limita, porque o nível às vezes não quer dizer muita coisa. Nível 3 quer dizer que ele faz mais terapias, tá? E o resto? Eu vou saber por anamnese, por observação, porque não me diz muita coisa. Então, com as terapias, com tudo que você está fazendo, pode emergir muita coisa ainda, porque a intervenção é precoce, ele ainda está novo. Eu atendi crianças de 5 anos que não falavam e vieram a verbalizar, então... Poxa, cara, ó, vou ser bem sincero e honesto para você, muito obrigado. Eu não sabia, porque a maioria das pessoas que a gente encontra, como eu já falei para você, né, uma coisa é a comunidade autista, outra coisa é a comunidade que vem com esse foco na superdotação e acabou abraçando os outros. Então, como eu falei para você, eu não quero vir aqui como um cara que é um grande conhecedor, é tudo novo para mim. Então, por exemplo, eu não vi, cara, isso é novo para mim, estou sendo bem honesto aqui para você, desculpe a minha ignorância. Uma pessoa que seja superdotada e tenha o nível 3. Por exemplo, o Pierre ele pega o celularzinho dele, ele já, cara, ele tem a comunicação alternativa. E ele ouve, por exemplo, MPB. Tá gravado. Ele é aquela fonte de mel, só me deixa, cabo que mais. Ele adora essa música. O irmão dele tá cagando, mas ele adora. Então, assim, tem alguns indicativos do fenótipo e tal, dessa coisa também da inteligência superior, né? Mas para mim é novo, cara. Tô sendo bem honesto. Eu acredito no meu filho, sabe? Eu falo para minha esposa, amor, eu acredito. Mas a gente vê que o comprometimento é bem mais, sabe? É mais cruel, porque é muita crise no colo. Comecei a malhar, que eu não estava mais aguentando. Esses dias mesmo, tive que pegar e ficar com 1 hora com ele no colo. Tem que cantar para ele, não pode botar no chão, entendeu? E Sim, assim, cara, já entra tudo um no pouco choro, no... né? Tudo no choro, tudo que vai falar não sabe falar, cara, né? Já Então, assim, foi muito doido entra, você respondendo. já entra na próxima pergunta. Como é a sua rotina agora com relação a eles? Então, vamos lá. A minha esposa, ela teve um processo muito doloroso, né? No início, que ela largou a carreira dela e tal, cuidou deles criancinha. Então, ela passou por todo esse período de terapia, bem aquela coisa bem infantilzinha mesmo, né? E quando eu venho aqui para o Rio, aí o que facilitou? Eu levar de carro, eu ia nos locais, mas, cara, primeiro eu tive dificuldade com vagas, né? Depois que eu conseguia, o difícil foi fazer o quê? Encontrar um equilíbrio para mim. Porque assim, não é só levar a criança para terapia. O que eu comecei a perceber? Que você tem que fazer toda uma preparação, você tem que estar muito bem, por isso que eu controlei o remédio, academia, faço a musculação e cardio, fui no nutricionista, fui no endócrino, fiz vários exames de coração, fui no geneticista, para tentar estabilizar o meu humor. E tudo, cara. A sua comunicação não verbal, tudo. Os horários, o banho, para poder chegar aí. Aí leva o violão, leva o colchão. Meu filho leva um monte de letra de pelúcia. E aí tem que ter todo um contexto, porque ele chora, grita. Agora, a partir de uns 2 meses para cá, que o Pierre ele já está melhorando. Ele tem muita ansiedade de separação, minha e da mãe, entendeu? Então tem outras camadas. Eles fizeram a avaliação psicológica, determinou o TDAH. O Henry, né, está nesse contexto da média superior, acho que deu 118 a 119, né? Mas, pô, uma criança foi ano passado, fazendo tudo na correria. E o Pierre não tem como determinar ainda, como você falou, né, o nível de intelectualidade do cognitivo dele. Então, hoje, cara, segunda,
psicologia e psicopedagogia. Terça é psicomotricidade e fono, na parte Muito da tarde. bom. Quarta tem TO, né? Terapeuta ocupacional e psicólogo. Tem as grades diferentes. A E terapia aí, ocupacional é com integração sensorial? isso. Oh, muito bom, cara, muito bom mesmo. E aí, todas as sextas-feiras, agora eu dei uma segurada, tá vendo a hidroterapia. Hidroterapia em Botafogo, porque o plano não tinha nada aqui, e estava fazendo musicoterapia na Barra. Só que no PR, né? Só que estava estressando ele, TO e psicólogo, né? E ele não tava chorando muito no processo de musicoterapia de pegar e ir para Barra. Então minha vida era essa: segunda Barra, volta, né? Jacarepaguá, vai para Botafogo, correria total, sabe? E aí você banho, agora o Henry, ele já está com autonomia de tomar banho, já come também, graças a Deus, mas o Pierre ele come, tem que dar na boca, ele tem seletividade algumas, e os dois comem bem. Mas, por exemplo, o Henry não come feijão e o Pierre não come sem feijão. Então são duas comidas diferentes. Né? Um você tem que cortar de um jeito a carne, o outro você tem que cortar bem pequenininho porque não mastiga e tal. Então, assim, tem todo um trabalho, sabe, cara, que você tem que ter muito cuidado, muito amor. Mas, graças a Deus, cara, eu vou a todos os lugares com ele, graças a Deus, shopping, cinema, eu e minha esposa conseguimos, graças a Deus. Enfim, parques. Mas a minha dificuldade, não sei se você vai fazer outra pergunta, eu estou falando demais. Minha Não, é isso dificuldade tem mesmo. sido com escola, cara. Por quê? Eu tomei um soco no estômago quando cheguei no Rio, com a ilusão de escola religiosa, né? E a escola religiosa, ela fingiu que ia aceitar e não aceitou. Aí depois eu fiquei sabendo, conversando com outras escolas, que isso é normal, não é só no interior, aqui no Rio também é assim, né, capital. E a gente foi para uma escola, nos aceitaram super bem, mas eu ainda vejo, cara, que falta muita estrutura, sabe? Falta muita capacitação, tem os rompantes. E aí a gente que vai lidando no dia a dia, a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai começando a entender que a gente não pode mais fazer técnica, engenharia, outra coisa tem que fazer psicologia, psicopedagogia, o que der para você fazer na área para poder ajudar seu filho, você faça. Eu acho que você vai fazer perguntas mais lá na frente, né? Não, Sobre isso aí. é comum não. Eu conheço outros pais que também foram para uma área dessa, da saúde, por causa dos filhos. E eu te perguntar o que você considera que é o maior desafio hoje, nesse sentido de ser pai de 2 filhos atípicos. Beto, o meu maior desafio está sendo coisas relacionadas à superdotação. Deixa eu te dizer. Por quê? Toda vez que eu penso em alguma coisa, vamos lá. O autista, ele já tem uma inteligência ali intrínseca, né? Ele pode ter deficiência intelectual ou não, né? Então já tem uma inteligência aplicável ali ao espectro. Para a gente não ficar também só hipervalorizando a superdotação, esquecendo, né? A questão também da inteligência, digamos assim, tácita, né? Ou empírica ali do autismo. Mas o que acontece? O autismo ele me faz ser um cara extremamente rígido, organizado, sabe? Porque eu sou assim, gosto de limpeza, eu tenho toque com as coisas, organização. Então, se fosse só um cara autista, eu ia chocar direto com meus filhos. Muito. Porque existe também um momento deles de liberdade que você tem que dar, porque eles estão TDAH. Mas então o Jesus autista, às vezes, fica querendo organizar tudo, fazer tudo, que eu sou assim, cara. Eu aprendi a fazer tudo. Eu lavo o banheiro, eu faço comida. Minha esposa me ajuda também, tá, gente? Não acho que eu faço tudo sozinho, não. Minha esposa é parceirona. Mas eu tenho um problema com limpeza, eu tenho toque com limpeza. Né? Eu sou um cara muito organizado. Mas o TDAH não, o TDAH, não, depois eu faço, né? Aquela parada mais espontânea. Então, quando eu estou mais integrado com essa questão da sensibilidade, do TDAH e tal, eu consigo entender e estou tentando equilibrar isso tudo. Eu estou falando de um ano para cá, cara. Né? E aí a minha maior dificuldade tem sido a superdotação. Por quê? Porque eu sou um cara formador de opinião. Eu sou um cara que vai lá na lei, eu sou um cara que eu vou buscar o subjetivo. E eu tenho dificuldade, cara. Eu, por exemplo, vou conversar com um professor, eu vou lá e levo para ele a LDB, eu levo para ele o PEI, eu levo para ele o PIA, que foi sancionado agora pelo Cláudio Castro.
Eles querem me empurrar padrões. E aí eu não aceito. E aí o que acontece? Aí eu tenho que equilibrar para poder não arranjar problema. Então, mas a minha linguagem, ela continua aqui. Meu conhecimento, cara, é aquilo que seu pai, o meu pai, o seu pai, enfim, os pais já devem ter falado para os seus filhos. Cara, podem fazer tudo com você. Pode te deixar nu, te bater, cuspir na sua cara, mas o teu conhecimento ninguém tira. Ele que te leva, ele te conduz a todos os lugares. Então, a minha maior dificuldade hoje, Beto, com família, com todo mundo, é você achar que você é um cara que quer resolver o mundo com o seu conhecimento. Que você quer abrir o seu livro, falar sobre Freud, falar sobre Lacan, ter pensamentos diferentes, revolucionários. Mas calma aí. Você não era o cara que tirava 10 lá no ensino médio, não, irmão. Por que você tá... Agora, você é o quê? O que aconteceu com você? Entendeu? Então, aí você, cara, você começa a fazer uma autossabotagem. Ou você começa a criar uma raiva intrínseca e você passa a querer provar para os outros. E a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa se unir, a gente precisa entender e a gente precisa ter um lugar de fala. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Vamos lá. Eu fiz um texto esses dias, até mandei para você, não foi, o Beto? Sim, bem bacana. O processo da corrupção, da falsidade. Você entendeu o que eu quis dizer lá? Você entendeu? É que o que acontece? A gente que é prejudicado está fazendo terapia, a gente está buscando ajuda. Resumindo o pacote, vou ficar falando tecnicamente aqui. E as pessoas que estão prejudicando a sociedade não têm um protocolo, cara. Ah, saquei. Cara, essa reflexão é legal, assim. Essa reflexão é legal. São essas inconsistências, entendeu? A gente que é atípico sente o peso da invalidação e tal. O Eduardo tá até falando aqui sobre movimento social, né? É difícil até ter união, porque na superdotação a galera compete muito, né? Bem complicado. E mas eu a posso gente faz esse movimento aí. Fala aí. Eu posso dar um palpite? Eu vou falar por mim. Eu, quando eu estava aqui no Rio, por exemplo, eu sempre joguei bola bem. Eu esqueci de falar para vocês, indícios da superdotação. Aprendi 3 acordes, encaixei na música e fui embora. E aprendi na igreja olhando. Eu fiz aula há pouco tempo de aula, né? E as pessoas, uau, cara, o que você faz é avançado, você nunca fez aula? E no futebol também. E aqui no Rio, aonde eu chegava, eu achava que eu era bom, eu vi um cara melhor do que eu, cara. Jogos estudantis e tal. E blá, blá, blá. O que acontece muitas das vezes com as pessoas que são inteligentes e elas estão no seu quadradinho, é que elas às vezes não saem para o mundo para testar a sua própria inteligência e ver que talvez elas não sejam tão inteligentes assim, e a inteligência ela é muito plural. Não tem como você medir pelo QI, como você já falou no grupo, e não tem como você medir, por exemplo, por resultado acadêmico. Eu fui ter resultado acadêmico mais velho. Eu viajei na 8ª, no 1º, no 2º e no 3º ano, porque eu não queria ir embora para São João da Barra. Eu ficava viajando na sala, ó. Parecia que eu tinha... desculpa, não posso falar essa palavra, senão o YouTube vai tombar o vídeo. A galera do ensino médio deve me olhar assim, por quê? Porque uma coisa era o Júnior, prodígio, na igreja, cantava, jogava futebolzinho legal. Outra coisa foi o São João da Barra. O meu primo, quando saiu daqui e foi lá nas férias, ele falou assim, ele me viu jogando. Ele falou assim, Júnior, o que aconteceu com você? Aquele menino que pegava, saia driblando todo mundo. Esse dia eu estava lembrando disso. Cara, a depender do ambiente, você retrocede. Então, uma coisa é o cara que é prodígio, que ele é todo preparado para aquilo, né? Outra coisa é o cara que tem superdotação, altas habilidades e vai precisar de um apoio, porque tem a questão emocional, tem a 2E, 3E, 4E, 5E. Jesus, na real, todos nós precisamos de apoio e essas inconsistências são comuns, na vida real acontece, e o Renzulli, ele frisa muito a importância do ambiente. Na verdade, o trabalho dele é muito a respeito de proporcionar um ambiente que seja estimulante para que as pessoas possam se desenvolver. Então, é comum na vida do superdotado a gente encontrar tanto desengajamento quanto invalidação.
e quanto momentos que, por algum motivo, a gente é como se retrocedesse, né? Mas isso, infelizmente, faz parte do processo de muita gente, né? A gente Tá brinca vendo? até. Eu não sabia, vocês me É, perdoem. minha Eu vida fui. teve isso também. Minha vida teve isso. E, assim, a gente brinca que os que dão super certo são os que não são identificados, que eles não vão procurar diagnóstico. Mas, em geral, a galera conta histórias parecidas, assim, com a sua. Em algum E momento algo outra deu errado. coisa, olha o que aconteceu comigo, né? Eu sou filho de mãe nordestina, pai preto. Cara, o meu pai é uma máquina de ler livros. E, cara, assim, eu não sei agora porque meus avós morreram, meu pai está no final de vida, bebida, droga, mas meu pai era uma máquina. Se meu pai fosse dele, perdeu o pai dele e tal. Se ele, meu pai tem um laudo de esquizofrenia, tá? Uhum. Até falei com ele sobre autismo, vai procurar, fui tentar ajudar, mas é aquilo, tem o paradigma, né, e o estigma. Então, o meu pai, cara, se ele tivesse sido bem direcionado, ele teria tido uma vida diferente. Então, acabou também que por modelagem, eu fui buscando alguns caminhos para tentar não ser parecido com meu pai em algumas coisas, mas eu também busquei validação no técnico, na engenharia. Eu tive que buscar, porque digamos que eu fosse rico, talvez eu fosse para música, desenvolver as minhas habilidades mais na música e tal. Mas eu tive que ir para uma outra área que as pessoas, música não dá para nada, ainda mais no interior, né? Então, vou te falar, o técnico foi para ter emprego, a engenharia também para ser validado, cara. Para ser validado. Eu não sei o nosso amigo aí, o Eduardo e a Cíntia, como eles são lá. Mas no interior, cara, você tem que ser da indústria. Lá em Campos, então, essa cultura da bacia de Campos, do petróleo e gás, tem gente que ganha 20 mil, 30 mil, mas um doutor aí, né? Às vezes numa faculdade, né? Então, cara, foi muito duro para mim, sabe? Muito duro, mas, assim, agradeço por tudo que eu passei, me fez ser uma pessoa melhor, me fez tentar evoluir. Todas as minhas experiências me trouxeram até aqui. E agora, com vocês, eu estou adentrando um novo mundo, sabe? E, cara, por fim, posso dizer uma coisa para os superdotados que estão aí? Faça particular, Só, é melhor. Público é um pé no saco. Você vai ficar 15 anos lá, levando, sofrendo sem necessidade. só falar aqui que o Eduardo falou que ele é acadêmico e ele, né, ele ganha mais do que esses pessoal da indústria, que 20 mil, 30 mil, né, Eduardo? Ah, tá. Parabéns, Eduardo. Só que não. Cara, eu deixei alguma coisa subentendido, porque cortou. Nisso que cortou, me desestabilizou. Eu estava numa tônica, num ritmo. Eu deixei alguma coisa subentendido? Alguma coisa não ficou Não, não, não. legal? Não conectou? Não, eu queria até fazer uma última pergunta da entrevista para a gente abrir, para a galera poder interagir Ah, tá. também. Mas eu deixei Seria alguma mais coisa perguntas. subentendido? Ficou claro para vocês Não, não, tudo? tá bem claro, tá bem claro. Eu queria perguntar, assim, para a gente fechar essa entrevista, que mudanças você gostaria de ver no mundo ou na sociedade, no sentido de haver um ambiente mais acolhedor para quem é atípico? O que você gostaria de ver acontecendo? Pô, cara, vou ser bem honesto para você. O Eduardo me ajuda aí também com relação à psicanálise. Eu acho que as pessoas elas precisam, cara, começar a fazer uma autocrítica, sabe? Tirar um pouquinho essa capa, essa parada falsa que existe nos relacionamentos e começar a se colocar um pouquinho no lugar do outro, sabe? Tem uma parada rolando na internet agora, o negócio do 6 e do 9, você viu? Você fica de um lado, outro fica do outro. Aí você tá vendo 6, eu tô vendo 9. Aí Ah, você, não, sim. mas eu tô vendo 6, tô vendo 9. Daqui a pouco vira, ambos veem o mesmo número. Cara, enquanto essas pessoas neurotípicas, elas não. Calma aí, ô Fernando, não é nesse sentido que você pensou, tá? É um meme que tá um cara de um lado, outro do outro, um fala que é 6, outro fala que é 9, mas é o mesmo número, é isso, tá? Tem que Vai, explicar pro pode Fernando. bater.
Então, assim, eu não quero botar na conta dos neurotípicos, mas, cara, do meu ponto de vista, depende muito mais deles, entendeu? Porque eles enxergam a vida muito reta, preto no branco. E a vida neuroatípica, e quem é diferente, não é assim. E se eles passassem a olhar um pouco mais e não utilizar a gente, por exemplo, o que eu senti? Pega o neurotípico, bota esse cara para poder fazer coisas diferentes. Bota ele para poder fazer um gráfico. Bota ele para poder, entendeu? Começa a querer te tratar como um robô e como Einstein, do nada. Ou você é um cara que não presta, ou você é um Einstein que agora bota só as demandas mais complexas, mas não te dá moral nenhuma. Depois se apropria do seu trabalho e tudo. Entendeu? Eles deveriam dar o espaço, não, cara. Vamos deixar eles criarem. E vamos deixar eles ter o lugar de fala deles, os destaques deles, entendeu? Eu vejo que falta isso, cara. Entendeu? Tô sendo aqui bem objetivo, não tô querendo falar bonito, não tô Não, escolhendo tá palavras. ótimo, cara. Tô Tá sendo eu mesmo. ótimo. Geralmente eu rebusco mais, falo até bonitinho, mas hoje eu tô sendo eu mesmo, tá, pessoal? Não tô É aqui isso que a gente quer, querendo dar cara. tapa pra ninguém, não. Até É isso porque, que a cara, gente... isso soa oco, soa falso, entendeu? O que que acontece? A gente está nesse movimento também de conscientizar, né? Por isso que a gente está fazendo essas lives que ficam públicas. A gente não quer ficar fechado numa bolha. Eu acho que é importante a gente ter um apoio entre nós, essa troca, mas a gente dialoga também com quem não é neurodivergente. Essa é a nossa ideia. Fala aí. Uma última coisa, me desculpa, gente, que eu não falei. Ele botou na minha bio lá, né, que eu mandei para ele, sobre os meus filhos terem razão. E realmente são razão, porque depois que você começa, gente começa a passar um filme na sua cabeça, de tudo que você viveu, desde aqui do Rio até a minha adolescência lá e a minha fase adulta, o retorno para cá. Então você olha para o seu filho, caraca, é o que eu fazia. Nossa, você sabe os caminhos, é como se você estivesse entrando no multiverso. Quem gosta aí do Doctor Stranger? Você, no multiverso, você tem a capacidade. Então, eu estou conseguindo contornar e controlar os meus filhos como a minha esposa não consegue. Não é que ela não seja capaz, é porque, cara, é uma ligação muito forte. Os dois são iguais a mim, sabe? Eles são hiperativos, eles são muito intensos, eles consomem muito conteúdo. Então, a superdotação, só para vocês entenderem, gente, eu não estava nem dando muito valor, entre aspas, foi por causa do meu filho. Eu falei assim, vou fazer avaliação neuropsicológica e eu já vi algumas coisas nele. E eu vou entrar nesse mundo, eu vou tentar buscar uma comunidade porque eu quero me entender para ajudar o meu filho. Porque eu não quero que o meu filho seja ridicularizado, sofra bullying, tenha problema com o professor. Daquele material que você colocou lá que a gente passa, eu passei por tudo aquilo. Eu quero não proteger o meu filho, mas eu quero que saibam que tem alguém aqui que entende do processo de forma prática e não só teórica e pedagógica, entendeu? Então, tudo isso aqui, gente, é pelos meus filhos. É por mim também, mas muito mais por eles, entendeu? Show, cara, bacana. Bacana e inspirador, assim, todo o movimento que você faz e como você se disponibiliza, né? Numa sociedade que é... A gente vive numa sociedade que é patriarcal, você foi criado num contexto patriarcal, em que o papel do homem não é esse, e você desconstruiu, saca, um monte de coisa para fazer o que você está fazendo. Eu também, na minha família de subúrbio, se eu fizesse algo como o que você está fazendo, seria escandaloso. Então, Mas eu posso falar uma coisa? Fala aí. Você acha que eu tenho reconhecimento por isso? Tenho da minha esposa. Não tenho. Entendeu? Então a psicanálise ela tá me ajudando nisso agora, porque antes eu ficava triste, cara, eu ficava magoado. Eu queria que as pessoas enxergassem valor em mim. Eu queria que elas me vissem como alguém inteligente, mas não como alguém soberbo. Ou não como um cara, sei lá o que, cara, entende? E hoje eu quero ajudar os meus filhos, cara. Então, e parece que, eu não sei se acontece com vocês que são superdotados, toda vez que você rompe um paradigma, toda vez que você chega naquele local desejado da uau, parece que vão levantar e aplaudir você de pé. Não, não acontece comigo, não. Não sei com vocês. Então a gente para de esperar que as pessoas aplaudam a gente. Uau, que intelecto, uau, que texto, uau, que musicalidade, uau, que marido, uau, que pai que está invertendo. Então, aí eu vi um coronel do BOPE, desculpa a analogia, esses dias que eu gosto de ver, tem um cara muito inteligente,
Ele é inteligentíssimo, ele é formado em um monte de coisa, ele faz umas analogias. Aquele cara, ele tem superdotação. Depois procurem lá, eu esqueci o nome dele, é Dakar, do BOP. Ele fala assim, gente, quem quer entrar na polícia porque acha que vai ser herói, não venham. Vocês vão vir para cá e vocês vão sofrer, vocês vão enxugar gelo, vocês vão prender vagabundo, daqui a pouco solta de novo, prende vagabundo. Só que é o seguinte, eu tô aqui porque é o certo. Caraca, meu irmão, mas isso entrou que nem uma faca aqui no meu peito. Porque chega uma hora que a gente quer desistir. Superdotação, desculpa o termo, porra nenhuma, a gente faz texto, a gente faz música, a gente quer trazer um lance para a sociedade, a gente quer, porra, meu irmão, tô enxergando isso. Dane-se você acha que você é melhor do que alguém, irmão? Você acha que ninguém viu isso antes de você, não? Entendeu? Porque nada se cria, tudo se copia, entre aspas, né? É por isso que não nascem mais pessoas aí que estão querendo fazer mudança, revolução, entendeu? Então, resumindo, para não terminar de não ficar aí te atrapalhando, que eu sou um cara prolixo pra caramba, muito obrigado, Não, irmão. não. Muito obrigado, porque quando você sugeriu algo para mim, já foi de cara. Então quer dizer que você teve a sensibilidade de olhar para mim, pelo que eu escrevi lá no grupo. Você não me julgou, você observou o que é, o que não é. Você verificou o percentual de veracidade e você, pô, superdotação e paternidade atípica. Cara, eu fiquei tão feliz, cara. Não vou dizer a você que eu vou chorar aqui, porque, pô, você vai chorar. Mas tem hora, cara, que você fica assim, pô, Deus, muito obrigado. Eu não preciso de um Maracanã me aplaudindo, eu preciso que uma pessoa me entenda. Entendeu? Show, cara. Então Maneiro. é isso, brother. Então é isso que eu estou tentando fazer pelo meu filho. Ponto, que é o certo. Agora, é desanimador? É. Você vai conversar sobre lei, cagam para você. Você traz um conhecimento diferente, cagam para você. Você traz psicanálise, cagam para você. Entendeu? Então, cara, tudo bem, mas vamos lá, vamos seguir. Pô, cara, mas é inspirador mesmo, é bacana e vale a pena essa batalha, entendeu? Vale, vale, pô, vale. Vamos começar aqui as interações. O Eduardo está querendo fazer uma pergunta ou comentário? Fala aí, Eduardo. Vai me sabatinar agora, o Eduardo. Na real não, cara, na real não. Eu quero aproveitar uma ideia que você trouxe, que eu acho que ela é, assim, muito importante, que você falou sobre paradigmas, né? Essa ideia de paradigma é uma ideia que vem da filosofia da ciência. Ela está presente lá no Thomas Kuhn. O que ele vai dizer? E como que a ciência funciona? Você tem um período incremental de conhecimento, que ele chama de ciência normal, até que você tem uma revolução científica e aí os paradigmas mudam. É mais ou menos o que você tem da transição da física newtoniana para a física de Einstein. Você tem uma quebra de paradigma. Então, o que você está falando é análogo a isso. Então, para a gente sair desse paradigma capacitista que a gente vive até agora, a gente precisa ter uma quebra, precisa ter uma revolução conceitual. Só que aí que está o ponto interessante. Essa frase não é do Kuhn, que eu vou dizer agora, é de um outro cientista que eu nunca lembro qual que ele diz o seguinte, que é necessário uma geração inteira de cientistas morrer para que um novo paradigma ele seja estabelecido. E quando a gente pensa na sociedade como um todo, às vezes você precisa esperar uma geração inteira literalmente morrer para que as coisas comecem a mudar, porque a tendência da sociedade, isso é visto até na ciência, é o conservadorismo. Quando você vem com ideias novas, elas sempre vão sofrer resistência. E eu acho que aí você consegue fazer uma análise com a psicanálise também, né? A resistência e tal. Tem uma questão aí envolvida. Então, até essas novas ideias serem integradas, isso leva tempo. Você precisa de um processo de revolução mesmo, de reestruturação dessa arquitetura social, né? Era só isso que eu queria comentar. Bacana, cara. Eu posso fazer a pergunta para ele? Bora. Com certeza. Como que você conseguiu lidar com isso? Você é acadêmico, né? Então você tem um mundo que te respalda. Mas como é que você conseguiu lidar com esses pares aí na sua cidade? Por quê? Meu pai é campista, tá? Então eles vieram para o Rio, toda a minha geração é carioca e depois voltaram para lá. Então houve esse êxodo, né? Essa migração aí, vai e volta. Mas o que se lembra? Se lembra que aqui no Rio fala campista nem fiado é à vista, né? Não é isso? Como é que você conseguiu lidar com isso, cara? Porque eu vivi numa ala muito conservadora. Não sei como é que você vive isso. O que você perguntou foi em relação à minha vida acadêmica ou à minha vida como um todo? Porque tem diferença.
Como você consegue passear e fazer disso um todo, sei lá, você dissocia, como é que é? Cara, eu vou falar da vida acadêmica, tá? Que eu acho que é mais confortável falar disso. Pra mim, aqui sempre foi muito tranquilo, cara. Eu estudei na UENF e tal. E quando eu entrei aqui, eu me destacava nas matérias, eu era o melhor aluno da minha turma, tava sempre conversando com os professores, então pra mim foi muito natural, assim, sabe? E aí eu desenvolvi um trabalho teórico lá, então, sim, eu tive sorte. Mas pensando na minha vida fora da academia, foi sempre muito complicado, cara. Sempre sofri muito capacitismo mesmo, porque eu também sou 2E, né? Eu tenho a superdotação e o autismo. Então a gente sofre capacitismo pelos dois lados, né? Ou negam a sua superdotação ou negam seu autismo. É isso que costuma acontecer. E ao longo de toda a vida você vai passando por processos de invalidação, e aí quando vem o laudo você entende, caramba, sempre foi isso. Aí, desculpa, aí você imagina um cara desse acadêmico, né? Aí imagina você aqui fora querendo correr atrás, irmão. Técnica, engenharia, e mais não sei o quê, que nem um bonequinho para tentar ser validado pelo sistema. Obrigado, Eduardo, obrigado. Mas não tem isso, né, cara? A gente tá todo mundo junto nisso daí. Foi o que eu tava comentando antes. Eu acho que a gente precisa ter uma mentalidade, cara, de movimento social, sabe? Eu tô batendo nessa tecla de forma muito incisiva, porque assim, quando a gente pensa em conquistas sociais contra preconceitos, pensa no movimento LGBT, no movimento negro, no movimento feminista, só houve avanço porque teve organização e pressão. Então, se a gente não tiver uma organização no movimento neurodivergente, e eu acho que tem que ser a pauta, né, a bandeira tem que ser essa, neurodivergência, aí a gente inclui superdotação, TEA, TDAH. Se a gente não tiver isso, a gente nunca vai ter força política para conseguir agir tanto na cultura quanto na política de fato. Quando eu tô falando política, eu tô falando legislação e tal. Então, a gente precisa muito dessa organização. Então, tipo, não tem essa, você é o acadêmico. Não, cara, é a gente, entendeu? É a gente. A gente está junto dentro do mesmo barco. E um vai contribuindo com a capacidade que tem, cara. É isso. Inclusive, o que você está falando ratifica o que a gente tem vivido agora recentemente, né? Um maior movimento para os adultos ou para os jovens, porque tudo que se tem ainda é muito para criança, né? Vocês sentem isso também? Tudo muito para criança. Então, meio que parece que a gente que está falando sobre isso é meio mimizento, né? Ah, vai lá ver se não tem um problema lá, se tem uma falta de pai. O meu vai ficar logo cá, todo mundo vai logo lembrar do meu pai. E isso foi um peso que eu carreguei também, que eu estou tentando me desvencilhar, com muita terapia e tal. Exatamente, cara. Mas se a O gente. Eduardo é o nerd, né? O Eduardo é o nerd, que fica dentro de quarto com o Beto. E o cara não é nada disso, brother. Entendeu? Então, assim, cara, tomara que Deus dê força para vocês, né? Pra gente, enfim, pra gente conseguir aí, cara. Eu só queria fazer mais uma colocação, Jesus. Aproveitando o que você falou, que é o seguinte, cara. Quando a gente pensa, de novo, em movimentos sociais, quando que não houve esse processo de invalidação, sabe? As pessoas estão invalidando o racismo até hoje, cara. A pessoa sofre racismo. Ah, não, você está exagerando. Não sofre racismo, não, cara. Não foi racismo, não. Ninguém quer. Tipo, a mulher negra vai lá e reclama que ela não consegue ter um relacionamento. Ah, não é racismo, não. Relaxa. Sabe? Então, esse é um processo que acontece o tempo todo com qualquer tipo de minoria, não vai ser diferente com a gente, cara. Pô, cara, eu vou complementar aqui que o autismo conseguiu muitos direitos nos últimos anos, e claro, foi com movimento, foi com luta, e muito da visibilidade que a superdotação ganhou foi graças a isso, porque estamos dentro das neurodivergências também. E eu sou otimista em relação ao futuro, cara. A gente lida com umas batalhas de negação de direito mesmo, chega a ser isso, né? Mas eu acredito que a gente está ganhando visibilidade, a gente vê um interesse crescente, por exemplo, do trabalho que a gente faz, a nossa página está crescendo, os nossos canais estão crescendo, sempre entra gente interessada nos nossos grupos, né? E tem uma troca legal. Entra também, tem sempre um robô da Indonésia tentando entrar para divulgar tigrinho, a gente não deixa.
Mas a gente vê, eu não estou vendo tanta invalidação assim, eu estou vendo interesse, cara, e já passei por deboche também, semana passada mesmo rolou uma situação. Mas assim, eu tenho uma tatuagem na testa, assim, a galera pensa duas vezes antes de. A pessoa pensa, esse aí é mais sem noção que eu, então nem vou. Mas, cara, é muito. Eu acho que a gente tem um futuro bom, assim, pelo menos os seus filhos terão menos desafios que você, eu acredito. Galera, pode abrir o vídeo aí, vamos participar. É um debate maneiro aí. Eu penso Luciano, muito nos meus Fernando. filhos, né, cara? A forma de aprender é diferente. Por exemplo, o Henry, só para vocês ficarem, né, um pouquinho por dentro do que acontece nas dinâmicas. Eu comecei a observar o meu filho, ele aprende muito em movimento, cara. Ele aprende demais em movimento. Eu fico pensando, cara, como é que você vai pegar uma criança dessa? Vai botar sentado numa cadeira por 4, 5 horas. E você vai para outros países europeus que já têm metodologias diferentes, sabe? Que já conseguem diminuir um pouco mais a carga horária, conseguem fazer coisas concomitantes com atividades físicas, umas coisas mais lúdicas, assim, que são mais para o intuito da criatividade. E a gente ainda continua naquele padrão, cara. Isso me incomoda demais. Por exemplo, eu estava no Hiperfoco esses dias e pô, eu tenho que ser ético, cara, não posso falar, tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas enfim. Uma profissional da psicologia, ela me soou um pouco padronizada, conservadora e um pouco capacitista. Em algumas perguntas que ela fez para mim. Só que ela não sabe que eu estou estudando, ela não sabe que eu estou buscando, né? E aí, cara, eu perguntei, pô, cara, deixa eu dar uma olhada na grade, cara, da psicologia no Brasil. Aí eu fui ver a nossa psicologia no Brasil, ela é toda resultadista. Me ajuda aí, tá, Alberto? Sua esposa é psicóloga, e você pode me bater aí, por favor. Ela é baseada no método americano, entendeu? Aquela parada face to face, é tudo mensurável. E às vezes a gente precisa um pouco mais de psicanálise, que tá na Europa, na Argentina. A Então, ô parada mais Jesus, objetiva. deixa eu te Pode falar. falar. Isso vai depender muito da faculdade, do campus, do local. Pode me Tem lugar que bater, a eu sei, eu psicanálise é mais forte. generalizando sem querer. Mas tem uma guerra de linhas que não faz sentido. Aí, Cara, porque assim, eu vou tentar ser bem objetivo. Às vezes as pessoas, elas querem ter praticidade para tudo, elas querem encontrar respostas práticas e pragmáticas para tudo. Não é assim. Me ajuda aí, Eduardo. Não é, cara, tem coisa que é subjetiva. você pediu ajuda para a pior pessoa, cara. Eu vou comentar aqui, Jesus. Realmente existe essa problemática em relação à psicologia no cotidiano. Eu mesmo demorei, acho que uns 4 anos até conseguir encontrar uma boa profissional que pudesse acompanhar a superdotação em adultos. Hoje eu estou com ela desde 2021, com essa mesma psicóloga. Então, deu um match legal, mas tem um problema, é justamente conversar encontrar um profissional que esteja alinhado, ou que pelo menos esteja aberto a ouvir e entender o lado do outro. Porque justamente, como você falou, às vezes as pessoas querem te encaixar num padrão e colocar naquele padrão do formato até do atendimento. Quanto que a minha briga muitas vezes com a psicologia, e aí eu falo isso até para os meus amigos psicólogos, é o quanto a psicologia serve ao status quo, né? A manutenção do status quo e menos a questionar e levar a pessoa a se entender e entender de onde que vem todas as suas angústias, que também vem do social, não só do interno. Então, aí eu levo isso sempre para a minha terapia e às vezes dá algum embate, mas de forma saudável. Mesmo que não tenha um embate, às vezes eu tenho com a minha psicóloga, tem sido feito de forma saudável. E isso eu acho que é importante, deixar recado aqui, né, para quem tiver à procura, né, que saiba que o profissional tem que estar disposto a te ouvir. Né? Se já começa num ponto em que está tendo muito desse conflito, não vai ser legal. Você quer ver uma outra coisa também? Não sei se vocês já passaram por isso.
eu já tive muitas dificuldades com médicos, de coisas simples, gente. Porque um clínico, por exemplo, quando ele te atende, espera-se dele o básico, né? Ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer ali investigação, né, de causa, vai fazer ali uma análise, né, de causa raiz, digamos assim, e ou ele vai te mandar fazer o exame de imagem, sendo necessário, ou ele vai te passar aquele script padrão para você poder ter ali o seu alívio da sua dor, enfim, do quadro que você se encontra. Cara, tem situações que a gente vai no médico, a gente já passou pela mesma coisa várias vezes. Alguém tem sintoma alérgico aqui? Eu tenho. Dermatite da pele, isso tudo também vem relacionado à neurodivergência, do meu aspecto emocional, do tempo e tal. Cara, eu vou lá, o médico me passa, eu falo assim, não, mas isso aqui não serve. Cara, isso aqui é para dor, isso aqui é para alergia. Aí eu tive uma alergia esses dias, meu olho inchou. Inchou literalmente. Aí, Gina, vai no oftalmologista, minha esposa, vai não sei onde. Eu falei assim, não, vou fazer uma compressa quente, porque já estava com dor aqui. E aqui tem algumas partes que eu já sei que é de sinusite. Vou tomar um Tilenol sinus e vou tomar o prednisolona, que vai acabar com o processo, né? Um corticoide de coceira, ou o Tilenol vai não deixar, né, proliferar a parte bacteriana, mas você vai no médico, o cara formado lá, não sei das quantas, o cara não passa, já sabe, aí você, tipo, doutor, mas não é melhor tomar esse medicamento porque vai ser melhor? Eu ainda não estou no processo infeccioso. Doutor, será que não é melhor? O cara fica com raiva de você. Eu estou falando de forma simples, tá, gente? Eu não estou rebuscando, não. Isso acontece, porque vi a minha esposa, depois que teve meu filho, na pandemia, ela tava mal, dor de cabeça, e faz exame, faz exame, faz exame. Aí eu cheguei lá, para render meu sogro. Eu falei assim, Regina, aí como é que tá a dor de cabeça? Tá alta pressão e nada. Eu chamei a enfermeira e falei assim, ô enfermeira, por favor, a minha esposa está com abstinência do alprazolam. Vocês deram alprazolam para ela? Não, não temos alprazolam assim. Pelo amor de Deus, a pressão dela não vai mudar. Se vocês não derem o medicamento que precisa para acalmar ela. Não, mas a médica falou que não. Por favor, por gentileza, vai lá, fala que o marido dela está suplicando que eu assino, que for. Deram alprazolam para minha esposa, a pressão baixou, a dor de cabeça ficou boa, a minha esposa ficou bem, nós fomos para casa. É um saco, me explica, foi um savantismo? Sei lá, foi uma inspiração voodoo que veio, Exu, não sei. Não, é bom senso. Então, essas coisas que a gente pega no dia a dia, a gente vai aplicando, cara, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente lê, e em algum momento a gente coloca isso em prática. E tem gente que não consegue, fica 20 anos no raio da faculdade, e não dá, cara, isso que me cansa. Aí eu sou ignorante, desculpa, estou irritado agora, tá? Eu fico até rouco. E isso que eu tenho que ter, eu estou tendo cuidado na escola, em qualquer outro lugar, até com a minha esposa. Porque para mim é uma ignorância intencional. É intencional. A gente sabe que eles estão certos, a gente sabe que eles são superdotados, mas, irmão, não vamos dar moral para eles, não. Porque senão eles vão dominar. Entendeu? Aquele papinho é isso, cara. É isso que eu sinto. Entendeu? Então é por isso que agora estou me sentindo mais abraçado numa comunidade. E desculpa, gente, eu estou cansado, mas pelos meus filhos. E também por mim, encontrando vocês agora, eu vou dar mais, sabe, um upgrade e vamos embora. Mas tem hora que cansa, irmão. Cansa, literalmente. Literalmente. E se você usar termos técnicos ainda, tá pior ainda. Ô, Jesus, te perguntar, indústria, tá? a sua esposa, ela foi avaliada? Cara, ela foi... É porque eu não posso falar isso aqui, porque ela não... Tá? Mas eu vou falar nas entrelinhas aqui. Ela também foi avaliada. Isso explica também a questão de casais, né? Enfim. A gente comentou hoje. Ela é mais reservada, ela não gosta muito de ficar divulgando. Tranquilo, vocês estão se cuidando, né? Isso é importante. Cara, a gente está se cuidando, a gente está tentando se entender, sabe? E ela é muito mais... Porque assim, vamos lá, é isso que eu falo para vocês, né? É bem interessante. Eu entendo que talvez haja um nível 2 ali, pela questão de suporte, medo e até um TPD. E também entendo sobre o âmbito da superdotação, só que minha esposa ela é bem prática. Ela tem um pouco mais de dificuldade subjetiva comigo.
Então a gente assim, evoluiu muito, a gente está crescendo muito junto, a gente está, pô, cara, 20 anos se aguentando, né? 20, porque eu conheci ela tinha 15, cara. Entendeu? Então, assim, é tudo muito novo pra gente, apesar das crianças estarem com essa determinada idade, no contexto adulto, porra, vamos botar aí 1 ano e meio pra cá, entendeu? Então, desculpa aí, gente, se eu tiver alguma coisa que eu esteja na ignorância, não intencional, vocês me perdoem, tô aprendendo com vocês. Não, cara, é isso. Como é que eu vou te dizer? A gente também está nesse processo de aprender. A gente está. O Luciano é identificado há um pouco mais de tempo. Eu tenho 2 anos, o Eduardo, o autismo é mais recente, a superdotação tem mais tempo. Então a gente também está nesse processo de descoberta, entendeu? De se entender, de entender o que é a superdotação, de desconstruir os tabus, é por aí mesmo, sabe? Cíntia, gostaria de falar alguma coisa? Fala aí. Cíntia é tímida. Você tá na loja, Cíntia? Tô na loja. Tô aqui, que eu tenho a loja no shopping. Olha, que legal! Então, aqui atrás são jogos de tabuleiro, tá? Não é livro, não. A gente tem com o aluguel dos jogos. Assim, eu sou curiosa. Apesar de que, né, Eduardo diz aí que eu possa ser autista superdotada. Eu tenho um irmão que é autista, né, de suporte 1, então é bem provável. Né? Eu tô doida para fazer uma avaliação neuropsicológica, porque é aquilo, né? Eu sou boa gente estranha. Então... E o interessante é o seguinte, parece que é como se fosse uma caixa de Pandora, né? Eu gosto de explicar dessa forma, porque você tá todo incubado ali. E depois que você recebe o diagnóstico e os filhos, cara, as coisas ficaram muito mais, assim, intensas para mim. Estereotipias, por exemplo. Sabe? Pensamentos também repetitivos. Repetir música. Eu adoro ficar botando ver stories de novo e volta. Eu só pude ver isso com meu filho. Meu filho volta a música toda hora na introdução. Eu já fazia isso. Eu poderia ficar aqui falando N outras coisas, entendeu? Aí você começa a ser estranho, meu. Quer ver? Eu danço na esteira. Eu tô nem aí, cara. Eu tô com 37 anos, não tenho mais vergonha, danço na esteira. Se eu tiver que botar um short curto, eu boto. Eu tô nem aí, irmão. Eu boto um negócio no braço, boto no outro. Eu sempre adorei usar aquele treco. Eu achava que era por causa do Michael Jordan. Mas é porque eu me sinto vazio. Mas sabe quando que eu fui entender isso? Meu filho sai com um bonequinho, Alphabet Lore. Ele sempre sai com letras. Objeto de apego. Eu não sabia o que era isso. Eu sempre saí que nem uma árvore de Natal. Mochila. 3 roupas, não sei o quê, e bababá, com medo do que vai acontecer, e um monte de coisa. Tem um monte de esquisitice que eu sempre fiz, cara. E agora tá tranquilo, eu tô cagando e andando, dando esses outros. Entendeu? Tá certo, cara. Não é? Fernando, fala aí. Vamos. Fernando tá querendo falar. Fala aí, Fernando. Prazerzão, Cíntia, obrigado. Nada. Desajustados se entendem. Pode falar, abrir o áudio também, Fernando. Se não quiser mostrar a cara, mostra o áudio. Ele só se comunica por smiles. Não, tudo bem, é assim mesmo. Tem comunicação assim mesmo. Alternativa. A gente entende. É uma forma também de respeito. Eu queria falar o seguinte para você. Eu gosto muito do Lenine. Gosto muito do maracatu. Cara, eu acho muito maneiro as variações dos toques lá, do baque virado. É bom pra caralho, muito bom. Assim, a minha mãe, Fernando, ela é do Ceará, né? Ela é de Fortaleza ali, né? Então, eu sempre me identifiquei muito com essa cultura nordestina. Não sou um grande conhecedor, mas, por exemplo, eu já cantei em festivais e circuitos juninos, repertório só de música nordestina, sabe? Então, eu sempre gostei muito de tentar emular o sotaque e tal, né? Tenho um grande respeito pela música nordestina. Então, Pô, e o frevo, né? Oi? O frevo é incrível, né? O frevo é um estilo musical incrível.
Até toquei um forró aqui ainda agora e tu ia gostar, então. Pois é. Eu estava falando ali, Alberto, né? de quanto a gente tem, de quanto a gente está ainda se conhecendo, né? E isso vale até mesmo para a gente que já tem a identificação há muito tempo, né? Contar um caso aqui, que eu também sou escritor, né? Tenho uns livros meus aqui atrás, e alguns deles, tipo, um livro que eu publiquei junto com outros autores, que é de terror. Eu vou comprar, cara. Legal. E aí, outro dia, eu falando a respeito desse texto que eu escrevi para cá, para o livro, a minha psicóloga me fez perceber o quanto de mim e que cada característica de superdotado eu fui colocando nos personagens de forma inconsciente. Olha que legal. Características que são minhas e eu não percebia. Caramba, profundo. E aí ela foi me questionando, e aí eu fui percebendo que tinha outras coisas que a gente vai aprendendo sempre sobre nós, né? Então, é um aprendizado constante, não é uma vigilância, né? Mas é um aprendizado constante para a gente se entender de como a gente, ainda mais gente como eu, que descobriu só na fase adulta, então passou uma vida inteira carregando um monte de preconceitos ou de negações, ou de outras questões que invalidavam todo o processo do jeito de pensar que a gente tem. Então... E assim, eu não consigo imaginar alguém que não goste de você, né, cara? Um cara super tranquilo, super organizado. Muito legal. É por isso que eu falo, esses encontros a são bagunça que está aqui atrás é porque é casa com criança. Casa com criança tem que ter bagunça, não, né? Então... O Beto também. É isso que eu falo, gente. Você sabe o que é legal? Eu não sei vocês, né? É por isso que a superdotação, do meu ponto de vista, é você deixar um legado e você entender, cara, que você é só uma areinha no oceano, né, cara? Então, vai fechar, né? Ah, cara, desculpa, tá vendo? Eu perdi o horário. Então, galera, a gente... Não vou. Mas aí não consegui nem pagar o estacionamento? Não. Fechou o shopping. Não. Ah, tá aqui, eu posso ir para fora. Entendi. Então, a gente vai ter que encerrar a live pro Jesus não dormir no shopping. Não, calma aí, não desliga não. Eu tô zoando. Maneiro, cara. É legal que a galera tava falando de fazer call, né? A gente fez no início, só que ficou muita coisa pra gente dar conta. Fora, pelo menos, né? Não, é porque eu vou pegar pelo menos a internet daqui, para não perder a internet. A gravação mantém ou a gente espera os gestos? Cara, a gente pode encerrar, porque até vai ficar um conteúdo muito longo. Então, valeu, galera que assistiu a gravação. Um abraço. Não, até os próximos conteúdos aí. Não, mas vocês vão não, deixar é só para encerrar. É só para encerrar a gravação, Jesus. Calma aí. Ah, tá. É só gravação. Então, galera, a gente agradece aí quem acompanha a gente até aqui. Sigam nossas redes. Estamos sempre colocando novos conteúdos sobre superdotação e sobre nossas vivências aí. Um abraço. Precisamos muito do apoio de vocês para poder voltar a fazer live no Instagram. Faltam 750 seguidores só. Vamos chegar. Não, mas isso aí é questão de tempo. Aí, como eu estava falando, se vocês me permitem... Vamos encerrar a sua gravação para a gente poder conversar.